tema de hoje é a explicação das repreensões que Deus dirige aos profetas. E tem, então, iniciando uma pergunta, certamente Laura Barney fez ao mestre Abdu'l-Bahá. E é a seguinte pergunta: os livros sagrados contêm algumas repreensões dirigidas aos profetas. Para quem é a censura? Ou a repreensão? Aqui na tradução está censura, né? Nessa versão. E então a pergunta: para quem é a repreensão ou a censura? Especialmente para quem ainda não leu esse texto, a resposta de Abdu'l-Bahá, se puder abrir o microfone e disser assim, o que acha a respeito disso? A grosso modo, assim, o que pensa que seria a resposta, considerando que nós já vimos a respeito dos profetas de Deus. Há dois tipos que Abdu'l-Bahá já mencionou, os profetas independentes, os profetas dependentes. Então, eu gostaria que, se alguém puder responder, para quem é dirigida essa repreensão? Então, eu acredito que ele esteja se referindo àqueles profetas dependentes, né? As repreensões dirigidas por Deus aos profetas. Eu me surpreendi e fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu achando, será que é o que está escrito aqui, que Deus repreende os profetas? Porque nós temos a noção, nós temos a sequência de informações que o profeta é Deus. Como é que Deus vai se repreender ele mesmo? O profeta Jesus, Bahá'u'lláh, eles são Deus, eles estão aqui na Terra. Como é que ele vai ser repreendido se ele é o Deus? Então, mas agora, lendo algumas partes aqui, fiquei tranquilo que se refere aqui aos seus seguidores, né? Dentro desse texto vai desenvolver esse assunto, mas fiquei, então, em paz, né? Poxa, então está certo, é isso mesmo. Não é o Deus que se repreende ele mesmo, porque o profeta é Deus. É aquele ser que está aqui na Terra em lugar de Deus. Ele não tem vontade própria, ele segue a vontade do Criador, do mandante. Ele age de acordo com a determinação do Senhor dos mundos. Pequena colocação, mas eu senti isso. Obrigada, seu Edever. Ângela, é realmente o que o senhor Edever falou. São dirigidos a nós, seguidores dos mensageiros, para que nós sigamos as leis que os mensageiros, os ensinamentos que os mensageiros nos trazem. É isso que eu entendi. Obrigada, dona Ângela. Que é uma questão levantada, e Abdu'l-Bahá, então, ele vai explanando, né, sobre esse tema. É do livro Respostas a Algumas Perguntas, por Abdu'l-Bahá. Livros sagrados contêm algumas repreensões dirigidas aos profetas. Como o senhor Edever falou, batendo o olho, assim, a gente fica intrigada, né? Para quem é a censura? Porque acima ele fala algumas repreensões dirigidas aos profetas. Aí, como a Carol falou, poderia ser aos profetas dependentes, aqueles que recebem uma visão de Deus, mas ele segue a mensagem de um profeta independente. E o seu Edever, a dona Ângela,
seguir outra linha. Abdu'l-Bahá, ele começa com uma metáfora. Ele apresenta uma metáfora e explica da seguinte, essa metáfora. O rei poderoso e independente representa seu país. O que ele diz é dito por todos. Qualquer pacto que ele faça é como se todos os fizessem. Pois os seus desejos, a sua vontade, encerra os desejos e a vontade de todos os seus súditos. Assim também, todo profeta é a expressão do povo inteiro e, portanto, as promessas e os discursos que Deus lhe dirige são dirigidos a todos. Então, aqui na sequência ele diz, todo profeta é a expressão do povo inteiro. Portanto, as promessas e discursos que Deus lhe dirige são dirigidos a todos. Então, seja a mensagem que ele transmite, seja repreensão, como Abdu'l-Bahá coloca aqui, está sendo dirigido a todos. E na sequência ele diz, mas, embora sejam realmente para o povo, são dirigidos em aparência aos profetas, por uma sabedoria que é a absoluta misericórdia, a fim de que o povo não se desanime ou desalente. Então, pela misericórdia e benevolência de Deus, essa mensagem, esse discurso, essa repreensão é dirigida em aparência ao profeta, mas, na verdade, é para o povo, uma repreensão qualquer, e mesmo a mensagem que ele traz, né? Porque, como o senhor Devi falou, ele reflete a perfeição de Deus. Aqui tem duas figuras, né? Abaixo aqui à esquerda, é simbólico porque cita Jacó, e ele teve, num sonho, é a representação de um sonho que ele teve. Ele entrou assim, em disputa com o irmão Esaú, e ele teve esse sonho, que anjos, eles seguiam essa escada até ao céu, e seria para a proteção dele. Ele estaria protegido por Deus. Então, é uma representação, simbólico. E a Torá dos judeus, porque Abdu'l-Bahá cita bastante Moisés. Então, abaixo vem a explicação de defeitos que nos livros sagrados são atribuídos aos manifestantes. Abdu'l-Bahá fala em defeitos que nos livros sagrados são atribuídos aos manifestantes. E eu confesso a vocês que eu já ouvi por parte de pessoas ligadas a uma determinada religião, e eu falo especificamente daquelas da raiz do cristianismo, que está mais ligada à minha cultura, né, aquilo que eu vivenciei. Por exemplo, em relação a Moisés, eu ouvi várias vezes que ele foi punido por Deus por um determinado ato, e que por isso ele não teria entrado na terra prometida. Então, nesses exemplos, no primeiro diz, no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 12, temos: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, o primeiro e também o último. Abdu'l-Bahá diz que isso não significa que Jacó fosse Israel, mas refere-se ao povo de Israel. E abaixo ele continua: quando os filhos de Israel se rebelaram e disseram a Moisés: nós não podemos lutar contra os amalecitas.
porque eles são poderosos, fortes e valentes. Deus repreendeu a Moisés e a Abraão. Embora a obediência de Moisés fosse completa, aqui uma figura também simbolizando Moisés dirigindo ao seu povo no deserto e trazendo a tábua com os 10 mandamentos, né? E é exemplificado também em Números, capítulo 20, versículo 23. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte de Hor, na costa da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido será a seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha boca, junto às águas de Meribá. E no versículo 13, estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Vemos que o povo de Israel foi quem se rebelou. No entanto, a censura foi aparentemente dirigida a Moisés e Arão. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26, está escrito: Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Nesse trecho, embora não esteja no texto de Abdu'l-Bahá, essa rebeldia do povo, pelo menos nesse caso específico, foi durante um período em que Moisés subiu ao monte para orar e Deus, então, manifestou a ele os mandamentos. E durante esse período, eles acharam que Moisés estava demorando, e aí, quando Moisés desceu o monte, e inclusive no texto bíblico fala que Deus se dirigiu a Moisés e falou que havia agitação do povo, que ele descesse. E quando ele desceu, eles estavam louvando imagens, touro de ouro. Então, havia, assim, um desvio total, né, daquilo, dos ensinamentos de Moisés, e eles estavam totalmente perturbados e distantes da lei. E nesse momento, inclusive, Moisés quebrou a tábua com as leis e ficou muito contrariado com tudo que viu e presenciou. E Abdu'l-Bahá, então, aqui diz: essas repreensões eram, na realidade, para os filhos de Israel, porque se haviam rebelado contra o mandamento de Deus, permanecendo, em consequência, durante muito tempo, cativos no deserto, até o tempo de Josué. Então, por conta desse afastamento, né, do povo, as leis, as orientações, aos ensinamentos que Moisés trazia, vindo de Deus, Deus então diz que eles vão permanecer cativos no deserto. E tanto que a geração subsequente é que chega até a Terra Prometida. Isso também é mencionado no livro bíblico, né? E em nenhum momento eu também percebi que era explícito que estava sendo o profeta. Inclusive, Moisés estava em oração, contrito no monte sagrado, orando e recebendo
essas leis, né, de Deus. No Alcorão, palavras semelhantes são dirigidas a Maomé. Nós te concedemos uma vitória manifesta para que Deus te perdoe os pecados, tanto os precedentes como os subsequentes. Estas palavras, se bem que dirigidas aparentemente a Maomé, foram na realidade para o povo inteiro. Usou-se tal modo de falar, segundo a perfeita sabedoria de Deus, como já dissemos, para que os corações do povo não se tornassem confusos, ansiosos e atormentados. Então, Deus poupando a sua criação, poupando aquela humanidade transviada, perdida, aflita, atormentada, como o próprio Abdu'l-Bahá menciona, ele então dá a aparência de se dirigir ao profeta. E mais para o fim do texto, Abdu'l-Bahá coloca como a missão divina dos profetas. Quando os profetas de Deus e seus manifestantes universais confessam seus pecados e defeitos, somente o fazem para ensinar aos homens, animá-los, incutir-lhes a humildade e a submissão e encorajá-los a confessar os defeitos e pecados. Pois esses santos seres são puros, sem pecado, livres de qualquer defeito. E ele segue: com os próprios olhos tendes visto quanto se esforçam e lutam, sem outro objetivo senão o de enaltecer a palavra de Deus, de instruir os homens, melhorar as condições das massas, incentivar o progresso espiritual e promover a paz universal. Boa vontade entre todos os seres humanos e benevolência para com todas as nações. Sacrificam-se pelo bem da humanidade, renunciando a todas as vantagens materiais. Empenham-se em dotar de virtudes o gênero humano. Então, nos faz lembrar, né, que um dos meios de reconhecer o manifestante pelas suas ações, pelo que ele deixa de mensagem e pelos atos dele podemos conhecer, né? Tudo isso que Abdu'l-Bahá diz, o manifestante traz em si, né? Então, Abdu'l-Bahá deixa-nos essa mensagem para que possamos agora, através da reflexão, da meditação, possamos alçar o cume dessa escada e atingir a iluminação. Obrigada. Uma resposta a uma pergunta de qual foi a desobediência de Moisés. E é citado aqui uma passagem bíblica que foi um motivo pelo qual Deus teria punido Moisés de modo que ele não pudesse entrar na terra prometida. É como o senhor Devir também achou, eu sempre fiquei muito intrigada com isso, porque o manifestante de Deus, ele é a expressão, né? A expressão da perfeição divina. Então, não faz sentido, mas a resposta está assim, ó, falar um trecho em que é dito, Deus fala para Moisés, falai a rocha, e Moisés desobedeceu. Ele cita, inclusive, o Êxodo 20:11, eu fui ler o 20:11, não identifiquei nada que pudesse, representar
E continua: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Moisés quebrou as tábuas da lei. E no 32, e arremessou as pedras das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Sabe? Não foi... Moisés fez isso contrariado, penso eu, né, no meu entender, contrariado com aquilo que ele viu. O povo totalmente distanciado dos ensinamentos dele. Bastou ele se afastar por um tempo, é como se fosse uma provação, né? Nós vivemos tantas oportunidades de provação e o povo também teve aquele momento de provação. A partir do momento que Moisés se afastou, porque ele ia receber essas leis de Deus, eles estavam próximos de receber essas leis, então, até onde eu sei, realmente Moisés quebrou a tábua das leis. Depois Deus manifestou novamente essa bênção, né? Então, eu não encontrei naquele trecho mencionado nada que fizesse sentido, né? Conforme está aqui no texto. Eu até imprimi, porque eu falei, nossa... Mas a resposta de Abdu'l-Bahá foi exatamente daquela forma como estava na apresentação, e ele fecha com aquela mensagem maravilhosa, né, da missão divina dos profetas. Então, não há nada de repreensível, né, nas atitudes deles. Que Bahá'u'lláh fala que se ele fosse cumprir a vontade dele, você acha que ele teria se sujeitado a tudo isso? Ele mesmo tem um texto que ele fala isso. Fala, não, eu teria ficado fazendo minhas orações, meditação, né? Mas eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. Então, integralmente, não importa que custo material, que dor, que sofrimento possa ter, o manifestante de Deus, ele só faz cumprir a vontade de Deus. E Bahá'u'lláh fala mais, tanto exteriormente como interiormente, qualquer coisa que o manifestante de Deus revele, né, ou que ele mostre ao mundo, nada mais é do que a simples, pura vontade de Deus. Tem coisas que é importante para que o povo acabe se sensibilizando e vendo que quem sofre por essas más ações do povo, geralmente, é o próprio manifestante de Deus, são os seres santos. Todo manifestante de Deus ele tem 2 características, o da deidade e o da servitude. Eu gostei de ver o seu Idevir falando aí, mas o manifestante de Deus, ele é como Deus, ele revela Deus, ele traz a vontade de Deus. Como é que ele desobedece a Deus e leva a dura de Deus, leva a bronca de Deus, né? Não faz sentido. E realmente é isso daí. Quer dizer, ele tem a condição de uma deidade. Porque o manifestante de Deus tem 2 graus. Ele tem o grau da divindade e ele tem o grau da servitude. O próprio Maomé, né, fala, eu não sou mais do que um mensageiro de Deus entre vós. Né? Por exemplo, esse é o grau da humildade dele. Né? Como o Bahá'u'lláh também. Bahá'u'lláh fala que todos os manifestantes de Deus, tem hora que ele fala nessa condição de humildade, de servitude, na verdade o grau é grau de servitude, mas é o mesmo manifestante. Né? E o grau da divindade. Então, Bahá'u'lláh fala, se qualquer manifestante de Deus virar e falar, eu sou Deus, ele está dizendo a verdade, nada mais do que a verdade. Né? E se ele falar, eu sou apenas um servo de Deus, ele também está falando a verdade, porque o manifestante de Deus tem esses 2 graus. O Arão, né, que depois ficou conhecido como Aarão, ele é aceito biblicamente, né, por judeus, cristãos, muçulmanos, né, porque ele era o irmão mais velho de Moisés. Quando Deus vira para Moisés e está colocando a missão de manifestante de Deus para ele, e aparece Moisés dizendo para ele, mas eu sou gago, como é que você quer que eu fale para o povo? Quer dizer, de novo, isso é uma maneira para a gente entender, gente, jamais o manifestante de Deus estaria questionando a Deus, tá? Então, isso é nesse mesmo espírito, eu acho importante entender isso, porque a gente entende muitas passagens dos escritos sagrados
através dessa compreensão, que às vezes o manifestante de Deus se coloca numa posição perante Deus que é para nos ajudar a entender. Ele coloca-se na condição de servitude, né, para nós entendermos. Então, ele, por exemplo, é como se ele estivesse questionando, mas eu sou gago. Aí Deus vira para ele e fala assim, e tu lhes serás por Deus. Quer dizer, olha, como se Deus falando para Moisés, você vai ser como Deus para o povo de Israel. Então, posição mais clara do que essa para um manifestante de Deus como Moisés, não tem. Isso está lá no Antigo Testamento. Né? E, ao mesmo tempo, Deus vira e fala assim, e a Arão lhe será para você, Moisés, como vós. Quer dizer, não importa que você seja gago, você vai transmitir a mensagem, você vai usar o teu irmão. E Arão acabou sendo o primeiro sumo sacerdote, né? E depois aí todos os sacerdotes judeus, tal, que até hoje tem a família Cohen, que são descendentes de sacerdotes, e tal, vem daí, né? É uma coisa hereditária. Jacó foi o pai de 12 tribos de Israel. E aí Jacó ficou conhecido no Antigo Testamento por Israel. Deus se dirigia a ele como Israel. E aí é interessante esse momento, né? Quer dizer, quando Deus também está dando a dura em Israel, ele não era um manifestante, mas ele era um profeta, né? Ele era um profeta. E aí Deus está se referindo ao povo, né? Quem que fazia as barbaridades. Mas aí Abdu'l-Bahá termina, né? A última frase aí que a Maria de Lourdes leu, que eu quero até repetir aqui para não... no finalzinho, ele fala, em suma, o que queremos dizer é que as repreensões registradas nas Escrituras Sagradas, embora exteriormente dirigidas aos profetas, os manifestantes de Deus, são, na realidade, dirigidas às pessoas. Daí ele termina com uma frase que eu quero fazer igual a Maria de Lourdes fez e jogar uma pergunta no ar. Ele fala, fosseis ler atentamente a Bíblia, este assunto tornar-se-ia claro e evidente. Ele já deu aqui exemplos claros e evidentes. Mas qual é a história mais famosa da Bíblia em que até hoje o povo joga a culpa nas costas do manifestante? Olha, Abraão também tem exemplos, Noé tem exemplos, né? Noé tem momento lá que está escrito na Bíblia que Noé se deitava com não sei quantas mulheres lá, certo? Não era Noé que fazia isso, né? Mas eu estou falando de um exemplo mais clássico ainda. Qual é a história mais conhecida da Bíblia? Cristo. Tá, mas mais clássico ainda, que serve para judeus e cristãos. É a história de José. José é uma história que serve para judeus e cristãos, mas uma que eu estou falando e que quem paga todo o pato da história aí é o manifestante. Além de Moisés? Quem que foi expulso do paraíso? Adão, né? Adão! Ô, Adão! O que a história diz? Coitado do Adão, hein? Coitado do Adão. Já andaram arrancando, que isso foi o próprio Deus, arrancou a costela do homem. Até aí estava tudo bem, ele continuava no paraíso. Mas depois de tudo, certo? Ele foi expulso. Teve que sair daquele jardim celestial. Que a Lourdes estava perguntando o que aconteceu, que Moisés fez. Eu acho que está no capítulo 5, porque ele tinha que tirar o povo do Egito, ele foi falar com o faraó, e aí já aconteceu primeiro problema. E ele fala, Deus, para que você me deu essa missão, né? Se você não me ajuda, eu não sei, queria confirmar se é por causa disso, né? Eu vejo como simbólico, porque Moisés o tempo todo foi obediente a Deus. Ele questionou no começo porque ele se sentia incapaz, como ele ia liderar um povo se ele mal articulava as palavras, né? Ele disse que ele era gago, mas
E então ele indagou isso, porque Arão, ele tinha uma postura diferente, ele se comunicava, né? E, então ele até, na época, ele fez essa... Por que não Arão, meu irmão, né? Mas Deus conhece os propósitos dele e sabe que, né, sabe a quem confiar essas tarefas, né? O próprio Bahá'u'lláh me fez lembrar, né, quando eu estava lendo, eu era assim, um simples homem deitado em meu leito. Então, quando ele ia argumentar, né, com esses poderosos que o perseguiam, então, assim, se colocando numa posição humana, né? E como você falou, Jorge, que num dado momento, se ele disser eu sou um ser humano, acredite, porque então, e se falar eu sou Deus, ele está investido desse poder. É a geração subsequente que entrou na Terra Prometida. Então, aquele povo que se desviou, contrariou aquela ordem, aquela orientação de Moisés, ele acabou se perdendo no deserto, né? Tendo que permanecer no deserto até que a próxima geração pudesse, então, receber a graça e entrar na Terra Prometida. A gente não pode interpretar os escritos sagrados ao pé da letra. Isso é uma das coisas que a gente aprende na fé bahá'í. Eu vou falar um pouquinho sobre Adão daqui a pouco, mas quando você lê lá, olha, Adão foi expulso do paraíso porque Adão pecou, Eva e Adão pecaram, né? E se você, eventualmente, conforme a pessoa que você conversar, a pessoa não vai abrir mão, vai falar, não, mas na Bíblia está escrito que Adão pecou, tá justo, tinha que expulsar ele do paraíso mesmo, tá mais do que certo, Deus aí fez certinho nesse caso. Quando não é com a gente, Deus faz certinho. Mas, de maneira geral, né, é isso daí, tem um monte de coisa que a gente não pode levar ao pé da letra. Por exemplo, na Bíblia está escrito que Moisés matou um homem, certo? Ele matou um homem, ele teve que fugir, porque ele matou um egípcio, enquanto ele estava no Egito ainda. Ele ficou fugindo. Agora, a gente vai falar, então esse manifestante de Deus é um criminoso? Não, ele matou por justiça, certo? Não está escrito isso na Bíblia, mas ele foi defender um conterrâneo que estava sendo atacado na rua, e ao defender, ele acabou matando o outro. E assim, é cheio de coisa na Bíblia. O fato de você guerrear, o manifestante de Deus, por exemplo, ir para a guerra, não quer dizer, ele não quer nunca, é o ser mais pacífico que aparece aqui, ele não quer, mas se ele vai é porque é extremamente necessário. A Bíblia é cheio disso. Abraão teve que lutar como louco, ele teve que fazer grandes conquistas, né? Maomé também, mas não vamos pensar que a ideia que nós temos, aquilo que inculcaram na nossa cabeça quando crianças e jovens aqui, de que Maomé era um guerreiro, que ele gostava de fazer guerra, que era isso, aquilo, a gente sabe que não é assim, né? Mas então, esses dizeres dos manifestantes, ou alguns correlatos, fatos correlatos, o que a gente tem certeza que ter é o seguinte, ele é infalível. E ele é infalível desde qualquer momento que ele venha aqui à Terra. Não quer dizer que ele não vá, nem todo mundo é igual ao Bab, por exemplo, no momento da declaração, um dos sinais que Mullah Hussein tinha é que esse ser humano não tinha nenhum defeito, né? Não é o caso de Moisés. Bahá'u'lláh veio perfeito a esse mundo, mas foi envenenado, no final da vida dele tremia, né? Quer dizer, ele pode ter limitações físicas, né? Mas eles são, espiritualmente, eles são perfeitos, não existe perfeição maior, embora a gente não consiga enxergar, porque eles vêm aqui atrás de miríades de véus, né? Principalmente porque a gente usa os padrões nossos. E Bahá'u'lláh escreve isso, ele fala que nós não temos que medir com a balança corrente entre os homens, nós temos que medir com o padrão divino, né? E quem traz o padrão